Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Márcio e hoje nós vamos falar sobre frações interessantes, parte 2. Continuando nossa aula anterior, material digital disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo em consonância com o currículo em ação. Segundo bimestre, aula 6, sequência de atividade 5, ensino fundamental, anos finais, oitavo ano. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com o seguinte conteúdo: frações e porcentagens, certo? Objetivo: ler, interpretar e resolver problemas que envolvam porcentagens com base na ideia de proporcionalidade ou usando frações equivalentes em diferentes contextos. Então aqui a gente vai trabalhar agora com uma situação um pouquinho diferente das anteriores, certo? A gente vai trabalhar com frações dentro de porcentagem, dentro de situações problemas. Até então nós tínhamos algumas situações problemas, porém a gente estava trabalhando mais com a questão numérica. Lembrando que esse ainda não deixa de ser um contexto dentro de números racionais. Lembrando que todo número racional é aquele número que pode ser escrito na forma de uma fração. E a porcentagem, ela é sim uma fração, só que é uma fração por 100, porcentagem por 100, certo? Então nós vamos trabalhar com frações por 100, tá? Dando continuidade para começo de conversa. Então olha só, na nossa aula de hoje, esse daqui será o nosso primeiro passo, nosso primeiro caminho, certo? Nossa situação, problema que vai nos dar um norte do que a gente vai fazer para a nossa aula de hoje. Então, olha só, para começo de conversa, para começar, Maria e José estão noivos e vão se casar em breve. Pretendem juntar as economias que têm para comprar uma casa. Maria tem um terço do valor do imóvel e José tem três quintos. Que fração está faltando para o futuro casal adquirir o imóvel, já que pretendem fazer o pagamento à vista? Discutam em grupos como pode ser calculada essa fração e se existe necessidade de saber o valor do imóvel em reais. É possível calcular as porcentagens correspondentes aos valores de que Maria e José dispõem e ainda o percentual que lhes falta para completar o valor total do imóvel. Então perceba aqui nesse momento agora para vocês discutirem, conversarem entre si, entrarem numa situação comum e tentarem descobrir as soluções deste problema, certo? Então, seja, a questão fala que fração está faltando para o futuro casal adquirir o imóvel, já que pretendem fazer o pagamento à vista. Eu preciso saber o valor do imóvel para saber calcular isso? É possível calcular as porcentagens correspondentes aos valores de que Maria e José dispõem e ainda o percentual que lhes falta para completar o valor total do imóvel? Então, pensa um pouquinho, dá aquela pausa no vídeo, coloca o cérebro para funcionar nesse momento, vai pensando, articulando ideias, anotando, fazendo suas anotações. Esse é teu momento especificamente de você colocar em prática os seus conhecimentos anteriores nessa primeira atividade, para a gente poder ter um começo de conversa, ok? Então dá aquela pausa no vídeo, tranquila, e aí depois dá um play novamente e a gente continua, ok? Então, dando continuidade, na aula anterior sobre frações interessantes, nós vimos frações próprias, frações impróprias, frações aparentes e frações equivalentes, certo? Então, retomando, uma fração equivalente é uma das maneiras de encontrar frações equivalentes é multiplicando ou dividindo o numerador e denominador da fração por um mesmo número natural diferente de zero. Então, pode observar aqui, ó, nós temos aqui, ó, deixa eu até trocar aqui para pegar a caneta. Então, seja, nós temos aqui, ó, meio multiplicado por 2 deu 2 quartos. Multiplicado por 3 deu 6 12 avos. Multiplicados por 5 deu 30 sessentavos, certo? Então, eu tenho frações equivalentes por meio de uma multiplicação. Olha o contrário. 24,72 avos dividido por 2, tenho 2,36 avos. Dividido por 3, tenho 4,12 avos. Dividido por 4, eu tenho um terço. E assim sucessivamente. As frações aqui são equivalentes. Então, frações equivalentes são aquelas que
mesmo representadas de formas diferentes, apresentam quando divididas o mesmo valor decimal. Se for o caso, verifiquem, façam a divisão, peguem, usem a calculadora e efetuem a divisão. 1 dividido por 2, qual que é o resultado? 2 dividido por 4, qual que é o resultado? 6 dividido por 12, 30 dividido por 60. Verifiquem o resultado dessas divisões aqui, ó, dessas frações. E mesma coisa aqui, 24 dividido por 72, 12 dividido por 36, 4 por 12, 1 dividido por 3. E verifique, você vai ver que todos os resultados dessa daqui vão dar o mesmo valor e todos os resultados dessa vão dar o mesmo valor. Isso significa ser equivalente, que tem o mesmo resultado, o mesmo valor decimal quando divididas as frações. Numerador por denominador. Então, dando continuidade, atividade 1. Vamos relembrar o problema do começo da aula? Maria e José estão noivos e vão se casar em breve. Pretendem juntar as economias que têm para comprar uma casa. Maria tem 1/3 do valor do imóvel e José tem 3/5. Que fração está faltando para o futuro casal adquirir o imóvel, já que pretendem fazer o pagamento à vista? Percebe no caso que aqui eles já indicaram para nós o valor em fração dos dois. A Maria tem 1/3, enquanto que o José tem 3/5. Então, seja, se eu quero determinar qual que é o valor que falta, eu vou somar especificamente as duas frações, certo? E depois o resultado que der, eu vou tirar do todo, vou tirar de 1. E aí eu vou descobrir quanto que está faltando para eles pagar, certo? Então, olha só, correção da atividade. 1/3 de Maria mais 3/5 de José, certo? Então, tem aqui, ó, 1/3 mais 3/5. Deixa eu até voltar aqui, ó. Vamos fazer aqui primeiro, ó. Depois a gente vai para lá para a gente verificar todo o resultado, ó. 1/3 mais 3/5, certo? De Maria e de José. 3 é igual a 5? Não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar em frações equivalentes. Vou multiplicar aqui por 5 e vou multiplicar aqui por 3. Vou multiplicar aqui em cima por 3, vou multiplicar aqui por cima por 5. O mesmo valor que eu usar no denominador, eu vou usar no numerador. E aí eu vou ter minhas frações agora equivalentes. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 5, 15. Mais 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. Agora a continha de mais. 5 mais 9, 14. E 15 é igual, então só copia. Isso é o que eles têm juntos. Então, quanto que falta para eles pagarem o valor do imóvel? 1/15. Porque 15 é o todo, certo? Isso aqui nada mais é do que 15 sobre 15 menos 14/15. Isso é o que eles têm. Então, eles têm isso aqui, ó. Opa! Então, eles têm isso, certo? Então, tem. Isso é o que eles devem, certo? Então, é uma continha de menos. O que eles devem é o todo, tudinho. 15 de 15. 15 partes das 15 partes. E eles têm 14 partes das 15. Então, continha de menos, falta uma parte para eles pagarem, certo? Então, tá aqui, ó. Eu nem preciso me preocupar, lembra lá no comecinho, se eu precisava saber o valor total? Não, não preciso saber o valor total, tá? Eu preciso saber exatamente calcular a adição de fração. Então, 1/3 de Maria mais 3/5 de José é igual a 14/15. Como a fração total que representa o valor do imóvel é 15/15, que é um inteiro, menos o que eles têm, resulta no valor da fração que falta, que é 1/15, certo? Então, ó, foco no conteúdo. Lembra no começo lá que foi falada a questão de porcentagem, se dava para descobrir a questão de porcentagem do problema? Então, olha só, existe um número racional especial chamado porcentagem. Então, ó, esse número especificamente, quando fala aqui, ó, porcentagem, é um número especial racional. Mas por quê? Porque ele é uma fração. Ele é uma fração sobre 100, certo? Muito comum em situações de compras que envolvam juros ou descontos. Ele é representado por uma fração cujo denominador é 100. Além disso, essa fração pode ser reescrita mantendo o numerador
denominador seguido do símbolo porcento. Tá? É possível transformar algumas frações em porcentagem por meio da equivalência entre frações, como a seguir: 6/25 vezes 1 inteiro, que é 4 sobre 4, é igual a 24 sobre 100, que é igual a 24%. Então, 6/25 é equivalente a 24%. Numerador e denominador devem ser multiplicados por um mesmo valor, certo? Então, ou seja, por um mesmo valor, não pode ser diferente. Eu tenho que usar o mesmo número, tá vendo? Eu usei o 4 e o 4. É o mesmo número, não pode ser números diferentes. De forma que o produto entre os denominadores e as frações seja igual a 100, certo? O resultado tem que ser 100. Daí, olha só, vou mostrar para vocês o seguinte, vou fazer 2 e vocês vão fazer os demais depois para mim, certo? Mas aí eu quero o seguinte, ó, transforme 3/4 em porcentagem utilizando o processo de multiplicação de frações equivalentes. Eu quero que isso aqui, ó, seja 100 em todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Tá vendo aqui que é o 4? Eu vou fazer uma continha de dividir. Então, 100 dividido por 4. 10 dá 2, 4 vezes 2 dá 8, sobra 2, baixa o 0, 20. 5 dá 20, zerou. Então, aqui eu vou usar o 25. 25 e 25. 3 vezes 25, então faça a continha de vezes aqui. 25 vezes 3, 3 vezes 5, 15, sobe 1, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, então 75. Então, 75 sobre 100, então 75%. Vou fazer o segundo aqui, ó. Então, 100 dividido por 20, corta o 0, corta o 0, 10 dividido por 2, 5, certo? Que dá 10, zerou. Então, deu 5. Então, significa que aqui eu vou multiplicar por 5 e por 5. Então, eu vou ter já 100 aqui embaixo. 7 vezes 5, ou 5 vezes 7, tanto faz a ordem, 35. Então, deu 35 sobre 100, 35%. Certo? Então, ou seja, aqui a gente vai trabalhar com divisão. E eu vou dividir quem por quem? 100 dividido pelo numerador. Então, vocês vão fazer para mim aí, ó, nessa daqui ó, vai ser 100 dividido por 5. Depois, 100 dividido por 25. 100 dividido por 50. O resultado que der em cada um deles aqui, ó, você vai multiplicar por 13, no caso, na primeira, depois vai multiplicar por 9 e depois vai multiplicar por 21, igual eu fiz aqui. Ou seja, eu descobri na primeira que era 25, então eu peguei o 3 e multipliquei por 25. Tá aqui a continha. Na segunda eu descobri que era o 5, então eu peguei o 7 e multipliquei por 5. Tá aqui a continha, certo? E o resultado vai ficar 35 sobre 100, 75 sobre 100, que é 75%, que é 35%. Tentem fazer, no caso, as outras três. Então dá aquela pausa no vídeo e transforma para mim as três que estão faltando nesse exato momento. Bom, espero que vocês tenham pausado o vídeo nesse momento, tenham tentado resolver a atividade. A gente vai dar continuidade na nossa aula, então, ou seja, eu vou trazer para vocês a correção da atividade. Então, vocês viram no caso ali, eu tenho que dividir 100 por 5, 100 por 25, 100 por 50. Vocês viram no caso aqui que 100 dividido por 5 deu 20, 25 dividido por 5 deu 4 e aqui deu 2, certo? Aí é só multiplicar aqui por 20 e por 20. Aqui multiplica por 4 e por 4. E aqui multiplica por 2 e por 2. Em cada um deles, a gente sabe que vai ser 100 embaixo, certo? A parte de baixo vai ser 100. 21 vezes 2, 42. 4 vezes 9, 36. 20 vezes 13, 260. Então, eu vou ter aqui 260%, 36% e 42%, certo? Então, isso que a gente tem que fazer. De forma mais clara, para poder facilitar a vida. Então, a gente tem aqui 75% na primeira, 35% na segunda, 260% na terceira, 36% na quarta e
42%. Ok? Então, dá aquela pausa quando você vai fazer a correção, depois a gente dá continuidade, no caso, no vídeo é só dar play novamente. Então, dando continuidade, aplicando os nossos conhecimentos. Então, olha só, Júlia é empreendedora e tem uma loja. Para obter a quantidade de peças que foram vendidas e que sobraram em determinado mês em relação ao total do estoque, ela organizou uma planilha para controle dos produtos que vende em sua loja. Assim, verificou que, para uma quantidade de 200 peças de blusas, foram vendidos 4/5 do estoque. A fração indica que foram vendidas 140 blusas e restaram no estoque 60 peças. Foram vendidas 160 blusas e restaram no estoque 40 peças. Foram vendidas 154 blusas e restaram no estoque 46 peças, ou foram vendidas 180 blusas e restaram no estoque 20 peças. Percebe no caso aqui que é o seguinte, ela nos disse que tinha 200 peças e foram vendidas 4/5. Então significa o seguinte, eu vou fazer uma divisão, 200 dividido por 5, certo? E aí eu vou ter 4, que dá 20, sobra 0, baixo 0, 0, dá 0, acabou. Então, ou seja, 40 peças ela vende de blusa. Só que acontece, ela fala que foram vendidas 4 vezes esse valor. Então, não foi vendido só 40, foram vendidas 4 vezes. Então, eu tenho 40 vezes 4, certo? 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 16. Então, foram vendidas 160 peças. Então, foram vendidas 160 peças. E ainda ficou no estoque restando 40. Então, que é o que está aqui, certo? Por que isso? Porque daí eu tenho que pensar sempre na seguinte situação. 5/5 é o todo, são todas as blusas, são as 200, certo? Como eu quero, que ela falou que foi 4/5 foram vendidas e 1/5 está no estoque. Então eu vou descobrir esse 1/5 que foram as 40, certo? E aí eu vou multiplicar por 4, que daí eu vou descobrir quantas foram vendidas, certo? Essa é uma possibilidade. Então, nossa alternativa correta aqui, ó. Alternativa correta, a letra B. Então, ó, correção. Para uma quantidade de 200 blusas foram vendidos 4/5 do estoque. A fração indica que 4/5 é a mesma coisa que 80%, certo? 80% do estoque. E aí eu posso transformar também em porcentagem, é uma outra opção. Então, 4/5 do estoque representa 160 peças vendidas. Percebe que, como eu já venho falando anteriormente, matemática não tem uma forma de você resolver, certo? O resultado vai ser o mesmo, mas existe uma gama de possibilidades, de pensamentos diferentes para poder estar resolvendo. Então eu mostrei para vocês aqui na anterior uma forma de você resolver. Aqui no caso a gente tem uma outra possibilidade de solução, certo? Utilizando o conceito de porcentagem. Então a gente pega e transforma em porcentagem. 4/5 em porcentagem dá 80%. 80% de 200 dá 80 vezes 200 e o resultado dividido por 100, que é a mesma coisa que 160 peças que foram vendidas. Então foram vendidas 160 blusas, certo? E logo, 200 menos 160, então eu tenho aqui, ó, 200 menos 160 dá 0, 4, 0, certo? Então eu tenho aqui essa possibilidade, ok? Então percebe no caso uma outra forma de você resolver. Então olha só, vamos fechar nossa aula de hoje. O que a gente pode identificar como aprendizado hoje? Identificamos que determinadas situações e problemas que envolvam operações com frações podem ser facilitados pelo conceito de equivalência. Então, quando a gente trabalha com a questão de equivalência de fração, a gente pode facilitar o nosso cálculo. Entendemos que podemos converter uma fração em porcentagem e, a partir daí, termos mais possibilidades de escolha na resolução de situações problema envolvendo frações. Então, aqui a gente tem mais um contexto, certo? Então, perceba, e mais um item. Existem formas diferentes, às vezes, a gente fazer o mesmo cálculo de acordo com o que a gente pensa,
certo? Então, identificar na situação problema que envolve operações com frações. Então, a gente tem que lembrar operações com frações. Qualquer coisa, dá uma olhada no conteúdo de nivelamento, certo? Para a gente poder, no caso, retomar essa situação de operações com frações, certo? E entender, no caso, que podemos converter uma fração em porcentagem, certo? E a partir daí termos mais possibilidades de escolha na resolução de situações de problemas. Tá vendo? Mais possibilidades de escolha na resolução de problemas, situações problemas, certo? Porque eu não tenho uma única opção, eu posso ter mais de uma opção. Você tem meios para você resolver, certo? Percebem que até o momento as aulas desse momento é trabalhar exatamente com números racionais, entender esse contexto e dentro de números racionais a questão principalmente com o uso de frações, certo? Então a gente fecha a nossa aula de hoje com esse conceito e esse aprendizado. Então, referências da nossa aula: Douglas Move, aula nota 10, 3.0, 63